Estamos de volta com a segunda aula do primeiro módulo do curso de análise em sensoramento remoto. Esse é o módulo 1, Entendendo Sensoramento Remoto, e essa segunda aula, Sensores e Níveis de Aquisição. Eu sou Carlos Alberto e vou ser seu professor durante esse módulo. O que a gente vai ver nesse módulo agora? Em Sensores e Níveis de Aquisição. Nós vamos ver as definições do que é um sensor, ok? Nós vamos viajar um pouco na classificação dos sensores, ver quais são os tipos de classificação que os sensores têm, devido às várias peculiaridades que cada tipo de sensor tem. Tá? Nós vamos dar uma olhada em níveis de aquisição, o que influencia o nível em que o sensor está localizado para fazer a coleta de sensoramento remoto. E vamos dar uma breve passada, isso será aprofundado no módulo específico de sensores, sobre a geometria de aquisição. Como é que é feita a coleta por esses sensores? Como é que é a dinâmica mecânica de como é que essa imagem é formada pelo sensor? Bom, como a gente já viu no módulo, na aula anterior, da primeira aula, a definição de sensores é aquela que são aparatos capazes de registrar a energia eletromagnética em diversos comprimentos de onda e apresentá-la na forma de imagem. A gente também viu na aula anterior que a diferença entre imagem e fotografia é que toda fotografia é uma imagem, mas nem toda imagem é uma fotografia, já que em sensoramento remoto a gente não trabalha só com a luz visível, que é a que gera a fotografia, a escrita da luz, traduzindo o significado da palavra. Existem imagens que são geradas a partir de energia termal e existem imagens que são geradas a partir de energia na casa das micro-ondas, que é o caso dos radares. Essas não são luz, então elas não são classificadas como fotografia, mas todas elas são imagens. Esses sensores podem ser terrestres, que são os que atuam no nível do solo, ok? Podem ser aeroembarcados, que são aqueles instalados em aeronaves. Podem ser navais, que são os utilizados em navios e equipamentos subaquáticos, ou orbitais, que são aqueles que estão orbitando o planeta fora da atmosfera terrestre. Como é que é a classificação desses sensores? Tá? Os sistemas sensores têm três tipos de classificação básica. Tá? Ele pode ser classificado quanto à forma de radiação. Tá? A gente já viu também na aula anterior uma breve passada sobre isso. Eles podem ser ativos ou passivos. Qual a diferença de um para o outro? Os ativos são aqueles que não necessitam de energia externa nenhuma fonte de radiação que vá fornecer a energia eletromagnética para eles recolherem e gerarem as imagens. Eles mesmos vão gerar a própria energia eletromagnética. Já os passivos são aqueles que necessitam exclusivamente de uma fonte externa de radiação para poder gerar as imagens. No caso dos sensores ópticos, a maioria deles utiliza como fonte principal de energia a radiação solar, tá? Porque a fonte primária de luz visível que nós temos no planeta é o Sol. Eles também podem ser classificados quanto à faixa eletromagnética, dentro daquele espectro eletromagnético que foi apresentado na aula anterior também. A gente tem que saber em que faixa de comprimento de onda ou de frequência o sensor vai estar operando. Ele pode estar na faixa ótica, pode estar na faixa termal, ou pode estar na faixa micro-ondas, a gente vai aprofundar isso um pouco mais à frente. E também pode ser classificado quanto à plataforma, quanto em que veículo esse equipamento está instalado, em que nível ele opera. Tá? Eles podem ser terrestres, como eu já disse antes, podem ser aéreos, navais ou orbitais, dependendo do nível de aquisição em que ele se encontra. Quanto à dependência de fonte de energia e radiação, como a gente já viu, então, os passivos, tá? Necessitam de uma fonte de radiação externa. Então, no caso das câmeras fotográficas, por exemplo, se você está batendo uma foto durante o dia, você necessita, se você estiver em local aberto, da iluminação do sol, isso se for de dia. Se for à noite, você vai ter que usar flash, não vai? O flash vai ser o substituto do sol, no caso da câmera fotográfica em momentos noturnos, que vai gerar a luz necessária para a geração da imagem. A mais comum fonte de radiação, como eu disse, é o Sol, tá? Porque é a que ilumina o planeta a cada ciclo de rotação da Terra durante metade do período do dia.
E exemplos de sistemas passivos são os sistemas ópticos, que utilizam basicamente a luz visível, um pouco do ultravioleta, um pouquinho do infravermelho, tá? E os termais, que necessitam de uma fonte externa, seja o próprio objeto emitindo a radiação para o sensor ou o objeto refletindo a radiação que vem do Sol. Já os ativos, como eu falei, não vai necessitar do Sol, não vai necessitar de nenhuma outra fonte de energia externa para poder captar as imagens. Tá? Eles independem, então, da luz solar, eles operam tanto de dia quanto de noite, sem necessidade, porque os ativos não trabalham na faixa que o olho humano trabalha, não precisa de luz. Ele vai trabalhar numa faixa de frequência com comprimento de onda muito maior, então ele vai produzir essa radiação eletromagnética que vai bater nos alvos e vai retornar para o próprio sensor, gerando as imagens a partir da sua própria energia. Tá? Eles geram a radiação necessária para a sua operação e exemplos desse tipo de sensor são os sensores radar. Um sensor passivo, tá? A gente já viu essa imagem antes, só para ficar massificado, ele vai estar lá aguardando que uma fonte de energia externa ilumine o alvo e essa energia reflita e volte em direção ao sensor para ele poder captar e gerar as imagens. Já o ativo, o próprio sensor gera a energia que vai até o alvo, essa energia vai retroespalhar e parte da energia volta de volta para o sensor do alvo, o sensor do aparelho que está captando, e vai gerar as imagens sem necessidade de nenhuma outra fonte de energia. Eles também podem ser classificados, como eu já falei, quanto à faixa do espectro eletromagnético. Como eu mostrei na primeira aula, o espectro eletromagnético vai desde os raios gama até as ondas de rádio. É um espectro que comporta todas as energias que podem ser propagadas sem necessidade de um meio de propagação. Tá? E eles podem ser classificados como ópticos. Esse óptico, vocês podem ver que está escrito com P, ópticos, porque existe uma certa dualidade na palavra. Se você escrever óptico sem o P, não está se referindo à visão, você está se referindo a óptico de ouvido. Quando a pessoa tem inflamação de ouvido, geralmente tem otite, é inflamação do canal interno auditivo. Então, óptico sem o P é relativo à audição, não é relativo à visão. Tá? E o óptico com P é o que a gente usa com relação aos sistemas que são relacionados à visão. Tá? Ele vai utilizar a radiação eletromagnética refletida, quer dizer o quê? A fonte de energia externa emite a energia eletromagnética, ela interage com o alvo na superfície terrestre e essa energia é refletida de volta para o sensor. Tá? Então, essa energia dos aparelhos ópticos vai do ultravioleta até o infravermelho médio, que utiliza parte da energia refletida. Tá? E eles trabalham, então, com reflexão, os ópticos. Os termais atuam na faixa da radiação emitida, não é mais reflexão. O sensor termal não utiliza a radiação refletida, ele utiliza a radiação emitida pelos corpos terrestres. Todo corpo na superfície terrestre, acima de 0 grau Kelvin, tá, emite energia normalmente, mas em conjunto com a energia que os corpos da superfície absorvem da luz do Sol e reemitem para a atmosfera, esse conjunto da energia emitida pelo próprio corpo e da energia reemitida que foi absorvida da energia solar são os compostos que vão gerar as imagens termais. Tá? Então, eles trabalham com emissão, não é mais reflexão. Então, o óptico trabalha com reflexão, o termal trabalha com emissão. Já os sensores radar não vai trabalhar nem com reflexão, nem com emissão. Tá? Eles vão gerar as imagens a partir da energia eletromagnética retroespalhada na faixa do micro-ondas. Então, a energia nos comprimentos de ondas maiores, que são a faixa do micro-ondas, interagem também com os alvos, dependendo da geometria e da composição do alvo, e ela retroespalha em várias direções dentro do ambiente. E parte dessa radiação retroespalhada volta para o sensor. Essa porção que retorna para o sensor que é utilizada para a geração das imagens na faixa do radar. Tá? Então, a faixa radar vai trabalhar com retroespalhamento.
Então, isso é importante que você massifique, grave para a vida. Sensor óptico trabalha com reflexão, sensor termal trabalha com emissão e sensor radar trabalha com retroespalhamento, ok? Os sensores ópticos são totalmente dependentes da luz solar. Então, eu só consigo usar eles de dia. Eu não consigo usar um sensor na faixa do visível no período noturno, ok? Eles precisam da luz solar para gerar os resultados esperados. Os sensores termais, eles independem da luz solar, mas eles são afetados por ela. Então, quer dizer o quê? Eu consigo fazer a imagem na faixa do termal sem sol, consigo fazer à noite. Mas a influência que a radiação solar tem em cima dos corpos terrestres vai alterar o resultado dessas imagens no campo termal, tá ok? Mas, além da parte solar, os sensores termais são altamente sensíveis à meteorologia. Então, já que tanto a parte de chuva, neve, vento, isso tudo que causa movimento meteorológico na superfície altera significativamente as imagens termais. Já os sensores radares são independentes de iluminação e independentes de grande parte da massa meteorológica presente na atmosfera. Eles só vão ser afetados pela meteorologia em caso de formações muito pesadas de gelo, tá? Cúmulos limbos muito pesados, com formação de gelo, granizo ou neve muito espessa. No restante, as nuvens, em geral, são transparentes para os sensores radar. Bom, nós temos aqui, novamente, o nosso espectro eletromagnético. Nessa porção aqui, nós cortamos apenas do ultravioleta até as micro-ondas aqui. Vocês têm que ter também sempre em mente que a faixa do espectro eletromagnético que os seres humanos conseguem ver é muito pequena em relação à gama de radiações que nós temos na atmosfera, ok? Nós só conseguimos ver, geralmente, entre 0,4 micrômetros e 0,7 micrômetros, o que é a faixa do visível. Então, aqui, com relação aos sensores, tá? Nós temos energia refletida entre o ultravioleta e uma parte do infravermelho médio. Nós temos energia emitida na radiação termal entre 3 e 14 micrômetros. E na faixa de micro-ondas vai ser energia retroespalhada. Então, lembrando sempre, reflexão na faixa do visível, emissão na faixa do termal e retroespalhamento na faixa das micro-ondas. As faixas do espectro eletromagnético com suas subdivisões, ok? A região óptica vai de 0,3 micrômetros até 15 micrômetros. Aí vocês vão falar, mas espera aí, o óptico está passando da parte visível? Sim. A radiação óptica não quer dizer que ela seja apenas a visível ao olho nu. Radiação óptica é aquela em que você consegue captar com sensores que utilizam equipamentos ópticos para aquisição. Lentes, prismas, espelhos, ok? O ultravioleta vai de 0,3 a 0,38 micrômetros. O visível vai de 0,38 a 0,72, que é do azul até o vermelho. Tá? E subdividindo as cores do azul até o vermelho, nós temos violeta de 0,38 a 0,455, o azul, propriamente dito, de 0,455 a 0,492 micrômetros, o verde, de 0,492 até 0,577 micrômetros, o amarelo, de 0,577 até 0,597 micrômetros, o laranja, de 0,597 a 0,622 micrômetros, e o vermelho, de 0,622 a 0,720. Só que para composições coloridas, nós vamos ver mais para frente, só adiantando aqui, nós padronizamos apenas o azul, o vermelho e o verde. Nós padronizamos que o azul vai de 4 a 5, o verde de 5 a 6 e o vermelho de 6 a 7 nanômetros, ou de 0,4 a 0,5, de 0,5 a 0,6 e de 0,6 a 0,7 micrômetros. O infravermelho próximo vai de 0,72 a
0,3 micrômetros. Tá? O infravermelho próximo é aquele que tem a maior resposta de vegetação com atividade fotossintética na superfície terrestre. A vegetação responde muito mais no infravermelho próximo do que ela responde no verde propriamente dito. Nós vamos ver isso também nos próximos módulos. O infravermelho totalmente refletido é de 0,72 a 0,9 micrômetros. Ele está aqui dentro do infravermelho próximo, ok? A faixa do infravermelho que é totalmente refletido. Tá? Já o infravermelho médio vai de 1,3 até 3. Ele tem a faixa de transição entre refletido e infravermelho de ondas médias, de ondas curtas, na verdade. Short wave infravermelho. E o infravermelho termal vai de 3 micrômetros a 1 milímetro. É uma faixa mais extensa, tá? Mas ela é dividida em duas janelas distintas para utilização em sensoramento remoto. A gente utiliza o de 3 a 7 e a gente utiliza o de 8 a 14 micrômetros. O restante tem muita atenuação atmosférica, não é tão largamente utilizado em sensoramento remoto. E a classificação de sensores quanto ao tipo de plataforma. Plataforma terrestre, vocês devem ter algumas aí na casa de vocês, porque todas as câmeras pessoais, câmeras de celulares, se classificam como sensores remotos terrestres. Tá? Aqui, como exemplo, os carros que fazem aquelas filmagens para Street View, o Google, por exemplo. Tá? Pode ser aeroembarcados. Tá? Os que vão estar instalados em aeronave, podem ser navais, que vão estar instalados em veículos de superfície submersos, e os orbitais, que vão estar instalados em satélites. Com relação ao nível de aquisição, o que difere o nível de aquisição para o produto que o sensor gera? Quanto maior for a camada atmosférica que a radiação eletromagnética vai ter que caminhar para chegar até o meu sensor, menor é a intensidade desse sinal, porque a atmosfera tem muitas variáveis e complexidades nela própria. Ela tem gases, ela tem poeira em suspensão, ela tem fumaça, ela vai ter nuvem. Então, quanto maior for a camada atmosférica, pior é a qualidade do sinal que retorna para o meu sensor. O sinal fica bem mais atenuado do que os que utilizam sensores em níveis mais baixos. Ok? Mas também, quanto mais alto o meu nível de aquisição, maior a área que eu consigo abranger com o meu sensor. Tá? Então, nós temos aqui na imagem sensores orbitais, que estão fora da atmosfera, são os que vão ter maior atenuação, porque a camada de atmosfera que a radiação vai ter que transpassar até chegar ao sensor é a camada completa. Eles estão fora da atmosfera, toda a atmosfera vai ter que ser passada pela radiação para retornar para o meu sensor. Os aéreos vai estar dependendo do nível que essa aeronave está voando, mas as que voam mais baixo têm menor atenuação atmosférica, as que voam mais alto têm maior atenuação atmosférica. Mas também é aquilo que eu disse, quanto mais alto, maior a área que eu consigo abranger no terreno, quanto mais baixo, menor a área que eu consigo abranger no terreno, e quanto mais baixo, menor a área, mas mais detalhada pode ser a imagem, porque a proximidade do sensor com o solo está bem mais curta. Tá? Os terrestres quase não têm problema de atenuação atmosférica, porque estão no nível do solo. Tá? E aqui nós podemos ver a parte de reflexão e emissão, que são características da radiação no visível e da radiação no termal. Já os sensores navais podem ser divididos em duas categorias: os sensores navais de superfície e os sensores navais submersos. Sensores terrestres são os mais comuns e podem estar instalados em veículos, em suporte, em poste, em tripé, tá? E pode ser operado manualmente, como as câmeras fotográficas, as filmadoras, tá? As câmeras dos celulares também são sensores remotos, tá? Então, todos os tipos de câmeras pessoais estão incluídos nessa categoria. Tá? Aqui, novamente, a câmera de Street View. Câmera de vigilância de trânsito é um sensor remoto. Tá? Câmera fotográfica, filmadora e até câmera de vigilância de ambiente
é um sensor remoto, já que ele consegue adquirir informação sobre um determinado alvo através da energia eletromagnética sem precisar de contato físico com ele. Sistemas sensores terrestres também vão destinar-se basicamente à coleta de dados locais, tá? Não tem abrangência de área muito grande, tá? E além dos sensores ópticos convencionais, essa classe também abrange os sensores baseados na radiação laser pulsada, que são os LiDAR. Tá? Isso, no módulo específico de sensores, a gente vai aprofundar, mas o que são LiDAR? São tipos de sensores que utilizam só radiação laser. Laser é luz amplificada, é dentro da faixa do visível, tá? E ela serve para medir distância e formato de objetos, formando nuvens de ponto. Não vou entrar em detalhes agora, porque isso vai estar bem exemplificado depois no módulo de sensores, e os senhores vão ter claro conhecimento para que eles servem, tá? E para que eles são usados. Só que um exemplo de uma imagem LiDAR é totalmente diferente de uma imagem ótica comum, apesar de estar usando luz, mas é laser pulsado, ele fica uma imagem granulada. Não é uma imagem que tenha homogeneização da superfície. Só que um exemplo, o sistema LiDAR também pode estar instalado em cima de veículos, tá? Ou em sistemas fixos como tripés. Sistemas aeroembarcados, tá? Vai depender do tipo da aeronave em que o sistema está instalado. Ele pode estar instalado em aeronaves não tripuladas ou em aeronaves tripuladas. Tá, os sistemas LiDAR também podem estar instalados sobre veículos, como está aqui na imagem, ou sobre tripés ou suportes fixos. Sistemas sensores aeroembarcados, tá? São aqueles utilizados em aeronaves que podem ser tripuladas ou não. Podem ser em VANT, que são veículos aéreos não tripulados, tá? Algumas pessoas chamam de ARP, em vez de VANT. ARP seria aeronave remotamente pilotada, tá? É só diferença conceitual, é a mesma coisa, tá? E elas podem estar em aviões de baixa performance, de alta performance. O que seria isso? De baixa performance são aeronaves movidas a hélice, são as menores ou de fabricação mais antiga. Elas voam em níveis mais baixos, geralmente elas não são pressurizadas, então elas não conseguem voar numa altitude que não permita que a pessoa respire dentro da aeronave. E as de alta performance são as aeronaves a jato ou turbohélice, tá? Dependendo do nível que a aeronave está voando, eu vou ter um tipo de imagem, maior área ou menor área, maior resolução espacial ou menor resolução espacial. Traduzindo, um pixel de tamanho maior ou um pixel de tamanho menor na imagem. Como nós vimos antes, o pixel seria o menor tamanho identificável na imagem. Tá? Os mais comuns são sensores na faixa ótica, quando está se tratando de sensor aeroembarcado. Mas tem aeronaves que utilizam radares de abertura sintética, tem aeronaves que utilizam sensores termais. Tá? E os sensores termais em aeronaves, eles têm uma vantagem em relação aos sensores termais no nível orbital. Por quê? Já que a camada de atmosfera que eu tenho nos sensores aeroembarcados é menor, tá? A radiação emitida ela percorre um espaço menor até chegar no meu sensor. E a radiação emitida ela perde muito com a atenuação atmosférica. Em relação à luz e radiação termal, a radiação termal é muito mais influenciada pela qualidade da atmosfera do que a luz. Exemplos de sistemas sensores aeroembarcados, nós temos os sensores fotográficos analógicos, são aqueles que ainda utilizavam filme, que eram os mais antigos, tá? E os filmes antigamente podiam ser pancromáticos, que são aqueles que utilizam uma banda só de recepção para radiação, que pega toda a faixa do visível, ou existiam alguns filmes infravermelhos também, que eram utilizados antigamente, necessitava que colocasse um filtro especial na câmera, e o filme era totalmente diferente do filme próprio para a radiação visível também. Tá? Esses sensores aeroembarcados
analógicos eram geralmente instalados ou em casulos fotográficos, que são apêndices que iriam presos embaixo da aeronave, ou no ventre da aeronave, ou nas asas da aeronave, onde eram instaladas as câmeras voltadas para frente, para baixo e para os lados, para poder fazer fotos em várias tomadas diferentes. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um casulo fotográfico, tá? Seria essa estrutura aqui que está presa embaixo do ventre da aeronave. Isso aqui é na aeronave AMX, tá? Do 1º do 10º Esquadrão de Aviação de Reconhecimento Tático. Tá? E nós temos aqui o mesmo casulo aberto, com as portas, mostrando onde é que estão instaladas as câmeras. Esse casulo levava 4 câmeras, uma voltada para frente, uma câmera frontal, uma vertical voltada para baixo, para fazer fotos ao nadir. Nadir significa com a linha divisada a 90 graus em relação ao solo, e uma câmera lateral direita, uma lateral esquerda, para cobrir todos os campos de visada, para frente, para baixo, para um lado e para o outro. Tá? Apesar de muitas pessoas considerarem a fotografia analógica, aquela que usa filme, uma tecnologia ultrapassada, o problema é que, apesar de ser uma tecnologia antiga, as câmeras analógicas tinham uma quantidade, uma riqueza de detalhe muito maior do que as câmeras digitais hoje em dia. Ok? Como exemplo aqui, ó. Se você pegar uma câmera digital mais moderna hoje em dia, de celular ou profissional, a média ali da melhor resolução que nós temos seria 24 megapixels. Ok? Se eu for fazer um teste comparativo com um negativo de câmera analógica, se eu digitalizar um negativo 6x6, 6 centímetros por 6 centímetros de uma câmera analógica, eu consigo uma resolução em média de 49 megapixels. Quer dizer, mais do que o dobro do que a melhor câmera digital que eu tenho hoje em dia. Mas aí vocês vão falar, não, mas por que parou de usar então? Porque a câmera analógica, apesar de ter uma qualidade melhor, o processo de geração da imagem era muito mais demorado. Eu tinha que fazer a exposição da foto, revelar o filme, depois de revelar o filme, ampliar as fotos do filme para papel, e isso tudo era processo químico, dependia de gente trabalhando em câmera escura ou de processadora gerando. Isso gerava um tempo muito grande, e hoje em dia, com a câmera digital, eu tenho a resposta quase que em tempo real da foto batida ali. Ok? Mas, como eu disse, esses 49 megapixels seria por um negativo de 6x6. As câmeras aéreas de reconhecimento tinham negativos de 20 por 20 centímetros. Eu conseguiria resoluções comparativas até mais de 1 terapixel por fotograma. Ok? Outro exemplo, além de câmeras analógicas, são os pods eletroópticos de sistemas FLIR, que são os Forward Looking Infrared, que seria o quê? As câmeras de visada frontal com câmeras infravermelho, que fazem imagem na faixa do visível e na faixa do termal. Aqui, novamente, nós temos o AMX, com outro casulo fotográfico agora não é mais aquele casulo de câmera analógica, é um pod eletroóptico com uma cabeça móvel. Essa cabeça se movimenta, independente do movimento da aeronave, ela gira, tá? Com câmeras tanto na faixa óptica quanto na faixa termal. As imagens ópticas, tá? Exemplo aqui de imagens, esse aqui são exemplos da imagem da DS-80, que é uma câmera de reconhecimento que é utilizada pelas aeronaves Learjet sediadas em Anápolis, ok? Vocês podem ver da esquerda para a direita nessa imagem que nós temos uma imagem preto e branco, porque o sensor é capaz de captar a imagem na faixa pancromática. Tá? Na faixa central aqui eu tenho uma imagem com uma composição usando o infravermelho próximo para realçar a vegetação. Como eu já disse, o infravermelho próximo tem melhor resposta para a vegetação do que o verde propriamente dito. Então, ele trabalha no pancromático, trabalha na faixa do infravermelho próximo, e na faixa da direita aqui nós temos a imagem em cores reais, como o ser humano consegue captar com os olhos, em verde, vermelho e azul, na faixa do visível, uma imagem com composição colorida em cores reais. Então, um sensor só que trabalha em 3 faixas do espectro eletromagnético,
de forma independente. Tá? Imagens termais, aqui um exemplo, só para o pessoal ter um gostinho do que vai ser mostrado no módulo da parte do espectro termal especificamente. Tá? Temos aqui 3 aeronaves, são aeronaves F-5, na base aérea de Santa Cruz, com as turbinas acionadas. Vocês podem ver que fica muito evidente a resposta que o calor das turbinas dá na imagem termal, o que eu não conseguiria ver numa imagem no visível. Tá? Falando um pouquinho mais sobre o FLIR, tá? O FLIR não gera imagens quadro a quadro como uma câmera fotográfica, ele gera imagens em streaming. Ele é uma filmadora, na verdade. É uma filmadora que atua tanto no visível quanto no termal. Nós temos aqui uma imagem termal de uma embarcação, tá? E qual é o bom disso? Que eu posso utilizar isso tanto de dia quanto de noite. Os radares de abertura sintética, tá? Essa aqui era a nave R99, também sediada em Anápolis. Ela tem um radar de abertura sintética que opera na banda X e na banda L. A gente também vai ver isso mais na parte específica de sensores, que é um módulo mais à frente, ok? Mas, como exemplo, nós temos aqui um exemplo de imagem de radar. Tá? Antigamente, as imagens de radar pareciam jornal velho amassado. Você olhava para a imagem e não conseguia ver nada. Via aquela coisa granulada, cinza, preto e branco, mas não conseguia definição do que estava sendo apresentado na imagem. Hoje, com as novas tecnologias, você pode ver que essa imagem radar se aproxima muito do que a gente vê numa imagem preto e branco. Só que, se eu for colocar uma comparação entre uma imagem no visível e uma imagem no radar na mesma área, vocês vão ver que as feições que aparecem em uma e outra são bem diferentes devido às peculiaridades de cada tipo de sensor. Os sensores navais, como eu disse, se dividem em duas classes: os de superfície, tá, que são comumente utilizados em embarcações, geralmente navios militares ou de busca e salvamento, ou navio de pesquisa oceanográfica. Tá? E esses equipamentos são mais utilizados nesse tipo de plataforma como sistema de câmeras para monitoramento de superfície. Tá? Os FLIR são utilizados também nesse tipo de embarcação. Radares, porque também é um ambiente que, já que no mar nós não temos grandes obstáculos como montanhas e coisas semelhantes na frente, é sempre quase que o horizonte livre, o radar funciona muito bem nesse tipo de plataforma. Tá? E temos os sensores termográficos, que vão dar respostas sobre os alvos de superfície, já que o contraste deles com a temperatura da água geralmente é muito grande. Os sensores de superfície. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos, tá? de alças optrônicas, que seriam algum tipo de câmera instalada em torretas móveis, em cima da superfície da superestrutura do navio. Tá? Esse imagem aqui seriam medidas de apoio à guerra eletrônica, que seriam sensores passivos que estão recebendo sinais de emissão de outras embarcações para gerar plots de posição de onde é que essas embarcações estão em relação a que está captando os sinais. Tá? E temos câmeras termográficas que geram esse tipo de imagem, tá? Com diferenças térmicas com relação às faixas de emissão do alvo. Já os sensores submersos são utilizados para pesquisa submarina, para quem está fazendo pesquisa do fundo do mar, quem está fazendo busca de embarcação naufragada, para quem está fazendo pesquisa ambientalista, para quem está fazendo pesquisa sobre espécies marinhas, espécies lacustres. Tá? E eles são mais ou menos assim, parecem uns robozinhos, e o interessante é que no fundo do mar e no fundo dos corpos d'água em geral, a luminosidade é bastante precária. Então, esses tipos de sensores utilizam fontes de iluminação próprios para poder gerar uma luz que permita a captação de imagem por eles. Mas nós não devemos confundir esse tipo de sensor com sensores ativos, como no caso do radar, que gera a própria energia que recebe. As câmeras não estão gerando energia, o que está gerando energia são as lâmpadas. Então, a iluminação não é proveniente do sensor, é proveniente de
aparatos instalados na carcaça do sensor. Então, as câmeras ainda dependem de iluminação que não está sendo gerada pelas câmeras. Diferentemente dos radares, que a própria antena que recebe o sinal é aquela que gera o sinal. Já os sistemas orbitais, como eu já disse antes, são aqueles que estão instalados em satélites e estão na órbita terrestre. Tá? Até o início do ano 2000, a maioria dos satélites só tinham resoluções espaciais médias e baixas. O que quer dizer isso? Eu tinha resoluções com a menor porção da imagem, que é o pixel, com tamanhos entre 30 metros e 20 metros. Ok? Porém, nos últimos anos, a tecnologia tem se desenvolvido com uma velocidade tão grande que agora nós já temos vários sensores que estão em órbita que conseguem gerar imagens com resolução espacial, quer dizer, o tamanho do pixel submétrico, menor do que 1 metro. Nós temos aqui a foto do GeoEye, que consegue fazer também submétrica. Tá? E, como exemplo de sensores orbitais, esses sensores vão atender uma grande variedade de finalidades. Então, eu vou ter sensores que estão em órbita, basicamente para cartografia, vou ter sensores que vão estar para monitoramento global, outros que são específicos para meteorologia, outros que conseguem avaliar a qualidade de corpos d'água e muitas outras aplicações que podem ser utilizadas a partir do sensoramento remoto. Tá? Como sensores de exemplo aqui, nós temos a série Landsat, que agora está no Landsat 8, que é utilizada para monitoramento global. Nós temos o Pleiades, ou como o satélite é francês, eles chamam de Pléiade, que é utilizado basicamente para cartografia. E nós temos o Aqua, que é usado para monitoramento ambiental. Para esses sensores gerarem produtos que atendam à finalidade que o usuário está querendo, ele vai ter que se basear numa geometria de aquisição. O que é isso? Para o cara planejar o imaginamento de um sensor, ele tem que saber como é que aquele sensor se comporta em relação à geometria dele, em relação ao solo, para a aquisição dos dados. Tá? Conceitualmente, o nível em que é adquirida a imagem vai influenciar o tamanho da imagem e a resolução espacial da imagem. Como eu já disse antes, quanto mais alto tiver o sensor, maior a área abrangida no terreno que ele vai conseguir pegar. E quanto mais próximo do terreno, mais detalhes ele consegue adquirir nessa aquisição. Tá? A base do cálculo para essa relação vem das fotografias aéreas, que era o cálculo de escala, onde a relação entre a altura de voo e a distância focal das câmeras gerava a escala. O que é escala? Escala é a relação numérica entre o tamanho do objeto no solo com o tamanho do objeto na imagem. Okay? Essa é a relação de escala. Para imagens digitais, a geometria é similar ao que a gente usava nas câmeras fotográficas analógicas. Porém, para calcular a relação de tamanho, a gente não calcula mais a escala da imagem digital. A gente calcula o tamanho do pixel, que é o que vai influenciar a resolução espacial da imagem. Então, a gente vai utilizar a relação entre a altura de voo e o IFOV. O que é o IFOV? É o ângulo de abertura que o sensor tem para cada elemento detetor na matriz onde é recebida essa radiação que gera aquela imagem com linhas e colunas. A escala em uma fotografia aérea, então, seria o seguinte: eu tenho a aeronave voando, ok, sobre o solo, e eu tenho uma câmera instalada nessa aeronave. Essa câmera vai ter uma distância focal. O que seria a distância focal? Quando você pega uma câmera fotográfica e você olha na lente ali, tem 50 milímetros, 70 milímetros, 200 milímetros, aquilo ali é a distância focal. Significa o quê? A distância entre o centro óptico da lente até o plano focal da câmera. Nas analógicas era onde ficava posicionado o filme, nas digitais é onde fica posicionada a matriz de detetores do sensor. Ok? Então, nós temos aqui a distância focal da câmera e nós temos aqui a altura de voo da aeronave.
Vocês podem ver que a imagem forma dois triângulos, tá? Porque a luz vai passar pela lente e vai chegar no plano focal, dos dois extremos da imagem até os dois extremos do plano focal, tá? E esses dois triângulos são semelhantes, tá? Esse triângulozinho pequeno aqui da distância focal, o Azinho, OBzinho, e o triângulo maior, que é o Azão, OBzão, são triângulos semelhantes. Então, eu posso dizer que a escala seria a base do plano focal, que seria A minúsculo, B minúsculo, dividido pela base no terreno, que seria A maiúsculo, B maiúsculo, a distância entre os dois pontos. Ou a distância focal F da câmera, dividido pela altura de voo, que é a distância da câmera até o solo. Certo? Não confundir altura de voo, que muita gente confunde, com altitude de voo. Altitude é a distância da aeronave até o nível do mar, mas as feições na superfície terrestre não estão todas no nível do mar. Então, entre o nível do mar e a altura do terreno, nós temos a cota do terreno. Nós temos uma distância X entre o terreno e o nível do mar. E daí para cima até a aeronave é a altura de voo. Então, outra forma de fazer essa fórmula aqui é a escala seria a distância focal sobre a altitude de voo, que é a distância da aeronave até o nível do mar, menos o H, que seria a cota do terreno, que acaba sendo novamente a altura de voo. Então, a altura é a altitude menos a cota, tá? E a escala pode ser escrita tanto como distância focal sobre a altura de voo ou distância focal sobre altitude menos a cota. Vamos fazer um exercíciozinho aqui só de aplicação para vocês verem como é que é feito isso. Tá? Uma aeronave voando a 1.000 metros de altura, com uma câmera com distância focal de 50 milímetros. Vai gerar fotos em que escala? Então, aqui eu tenho a altura de voo, não é altitude, eu tenho já a altura, e eu tenho a distância focal. Tá? Então, eu sei que a escala é a distância focal dividida pela altura. Então, eu vou ter que dividir a distância focal pela altura de voo. Só que aí tem um detalhezinho que muita gente acaba tropeçando na hora de fazer a conta. Para eu dividir distância focal pela altura de voo, as duas medidas têm que estar na mesma unidade. Ok? Então, ou eu passo a distância focal para metros, ou eu passo a altura para milímetros para fazer essa conta. Ok? Então, eu tenho que a altura é 1.000 metros, tenho que o foco é 50 milímetros, que equivale a 0,05 metros. Estou passando tudo para metro. Ok? Então, eu sei que a minha escala é a distância focal sobre a altura, então eu vou ter que 0,05 metros dividido por 1.000 metros vai ser igual à minha escala. Então, a escala da foto vai ser 0,000005 ou, deixando em forma de fração, 1 para 20.000. Quando eu pego um mapa, quando eu pego uma carta, quando eu pego uma planta, aquele númerozinho de escala que tem significa isso. Significa o quê? Que uma unidade na imagem equivale a 20.000 unidades de medida no solo, na superfície. Então, nesse caso aqui, cada milímetro na foto, vai corresponder a 20.000 milímetros no terreno. Isso significa que 1 milímetro na foto são 20 metros no terreno. Okay? Então, quando eu pego uma carta escala 1 para 100.000, quer dizer o quê? Que cada 1 centímetro na minha carta, ou no meu mapa, ou na minha planta, equivale a 100.000 centímetros no terreno. Mas o problema é o seguinte, isso a gente está fazendo a conta bonitinha dos dois triângulos como se a Terra fosse chapada, fosse uma coisa plana, reta, bonitinha, na mesma altura o tempo todo. E a gente sabe que o terreno não é plano o tempo todo. Nós temos várias deformidades, várias elevações e depressões no terreno. Então, já que o terreno não é totalmente plano, essa altura de voo que a gente usa na fórmula, o A,
vai variar conforme a aeronave está passando por cima do terreno. A aeronave está passando e o terreno está movimentando, ele está mudando a sua altura em relação à aeronave, certo? Então, a escala que a gente vai usar vai ser uma escala média. A gente vai pegar a altitude do terreno na faixa de passagem da aeronave e vai fazer uma média de altura para poder fazer uma escala média dessa imagem. Os pontos mais baixos na imagem vão ter uma escala menor, porque a altura é maior, já que é uma divisão pela altura, a escala fica menor. E os pontos mais altos, as montanhas, por exemplo, vão ficar com uma escala menor, já que a distância entre o ponto mais alto e a aeronave vai ser menor. Tá? Aqui só mostrando graficamente que a aeronave está passando e tem toda a variação de relevo na faixa de passagem. Já como eu disse na imagem digital, não tem escala. A gente não utiliza o termo escala para foto digital. A gente vai ter que saber o tamanho do pixel para saber a resolução espacial da imagem. Tá? Então, o cálculo para o tamanho do pixel seria esse. D seria o tamanho da dimensão do pixel no terreno, aqui embaixo. O A é a altura do sensor, novamente. E esse beta é o ângulo em microradianos, tá? Que seria o IFOV, o Instantaneous Field of View, o campo de visada instantâneo que cada detetor, não é para a matriz inteira esse ângulo aqui, o ângulo é para cada ponto de detecção, quer dizer, nós temos uma matriz de detetores com linhas e colunas compostas de pontinhos que vão gerar os pixels da imagem. Então, para cada ponto desse, para cada detetor da matriz, eu tenho um IFOV que é fixo para... Vai ser o mesmo para todos os detetores da mesma matriz, mas a gente não utiliza o campo de visada da matriz como um todo. A gente utiliza o campo de visada de apenas um detetor para fazer esse cálculo. Então, para saber o tamanho do pixel no terreno, que é a minha resolução espacial, eu vou ter que dividir, vou ter que multiplicar a altura do sensor pelo ângulo em microradianos. Ok? Vamos ver se o pessoal, então, aprendeu o que foi falado nessa aula de hoje. Vão vir agora 6 questõezinhas para testar o nível de aprendizado que vocês tiveram hoje, para tentar medir isso. Eu gostaria que, a partir do momento que forem aparecendo as imagens com as questões, vocês dessem um pausezinho na apresentação e tentassem responder antes de aparecer a resposta na tela. Ok? A resposta aparece cerca de 5 segundos depois. E espero ter conseguido transmitir para vocês o que eu gostaria de passar nessa aula, que são as noções básicas sobre sensores e níveis de aquisição. Até a próxima aula. Até mais.